entra Êxodo, ele não entende bulufas nenhuma, que começa a mudar o tempo. Mas ele não está entendendo que de Gênesis para Êxodo, eu estou falando em, olha, 3.000 anos de história. Só Gênesis, do 1 ao 11, nós já andamos 2.000 anos de história. Capítulo 12 de Gênesis já está aqui, olha, 2.000 anos à frente. Então você está vendo? Se o camarada ele é muito prolixo na leitura, né? Ele lê muito devagar, ele não está entendendo nada, porque o tempo está passando mais rápido do que a absorção dele do texto. Aí ele vai para Êxodo, quando ele chega nas conquistas de Josué, ele vê Deus mandando matar todo mundo. Meu favor, esse Deus é muito bravo. Eu já vi pessoas, na hora que chegaram ali, fecharam a Bíblia e falaram assim: irmão, eu não quero estudar a Bíblia mais não, estou ficando com medo. O amor lança fora todo medo. É aí que nós precisamos conhecer mais de Deus, porque senão nós vamos ficar com aquela ideia de que os pais às vezes erram nisso, né? Fala para o filho assim: ó, não vai lá não, que o papai do céu vai te castigar. Aí a gente cresce com aquela teologia do medo, que Deus é um Deus furioso, está atrás de uma moita, doido para te dar uma varada na hora que você passa. Isso não é Deus, é um Deus vingativo. Domingo eu falei na igreja, estava ministrando sobre perdão, e eu creio, meu amado, e eu disse exatamente isso que eu vou dizer para você. Deus fala assim: minha é a vingança. Ou seja, se você for de alguma forma prejudicado por alguém e você tentar se vingar daquela situação, você está tomando o lugar de Deus. O seu lugar e o meu lugar é perdoar. O caminho do perdão é sempre o melhor caminho. É de Deus a vingança. Quando eu tento me vingar, por qualquer que seja o motivo, eu estou tomando o lugar de Deus. E isso foi o que Satanás fez, e foi expulso do céu. Você não vai querer fazer isso. É por isso que Deus fala para mim perdoar e deixar com Ele a vingança. Aí, não sei se eu expliquei insuficientemente. Na segunda-feira um irmão me procurou, falou assim: pastor, estou com aquele negócio na cabeça até hoje, mas não entendi muito bem. O que foi? Olha o que ele pensou. Ele falou assim: então, por exemplo, vamos supor que eu traí a minha esposa. Não é o caso não, pastor, está tudo certo. Mas vamos supor que eu traí a minha esposa. Então assim, eu perdoei ela, ou ela me perdoou, mas mesmo assim Deus vai vingar dela? Eu falei assim: não, Deus é misericordioso. Ele está falando: minha é a vingança. Ou seja, não é para você botar a mão na vingança. Agora, se o pecador se converter, a Bíblia diz, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, a vingança dele, ele vai usar se ele quiser ou não. Consegue entender? Deus é justiça e Deus é misericórdia. Então, se o pecador se converter e se ele pedir perdão a Deus, há o perdão, há a restauração. Não precisa da vingança. A vingança estava reservada para ele. Ele não vai usar também. Você também não deve usar. Quando você revida, qualquer que seja a afronta, né? Nós estamos falando de adultério, mas tem aquelas afrontas também do xingamento, né? Você é um idiota, você é um burro, você é aquilo. A Bíblia fala que se eu disser raca para o meu irmão, nem sei o que é isso, mas era um xingamento da época, já vai ter fogo do juízo por essa palavra dita impensadamente. Então não é para a gente fazer, né? Engole o choro, engole a afronta, perdoa, porque é de Deus a vingança, né? Não é para eu tocar nisso daí. Aí eu falei para o rapaz lá: bem, então tá bom, eu achei que você não passa a ideia daquele Deus vingativo, né? Está toda hora se vingando de nós. Não, amado, Deus é misericórdia. Nesse capítulo 29, que nós lemos parcialmente,
Tem um momento que Deus fala assim: eu sei o tipo de pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra. Eita Deus bondoso. Vamos fazer um teste. Se Deus chegasse hoje aqui para você e falasse assim: olha, eu estou precisando de umas férias. Isso não vai acontecer não, tá, Marcelo? É uma hipótese, hipotética. Eu estou precisando de umas férias, então, por enquanto, eu vou deixar o cetro de justiça na sua mão por alguns dias, tá? Você cuida para mim e você vai julgar. Você acha que o mundo iria melhorar ou piorar naqueles dias que Deus estivesse de férias? O mundo teria acabado já há muito tempo. Imagina o tanto de ser humano que ia morrer carbonizado. Graças a Deus que o cetro de justiça está nas mãos de Deus, porque Ele é misericórdia, Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é benigno, Ele é longânimo. Graças a Deus, que a nossa parte é só perdoar. É o melhor. É a melhor parte. Deixa os julgamentos e deixa a justiça sendo operada por Deus. Graças a Deus por isso. Mas vamos lá, vamos começar aqui no Gênesis então. Abra aí, Gênesis capítulo 1. E alguém leia para mim bem alto o verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é princípio? Deus é eterno. Eternidade não tem princípio e não terá fim. Como a Bíblia começa dizendo no princípio? Que princípio é esse? Deus vivia na eternidade. Eu acho muito lindo o salmista, Salmo 90, ele fala assim: de eternidade a eternidade tu és Deus. Que texto lindo, mano. Sabe o que ele estava querendo dizer o salmista ali? De eternidade, antes de houver tempo, a eternidade, depois que o tempo deixar de existir, Deus vai continuar sendo Deus. Eita, Deus maravilhoso. Parece só uma figura de linguagem, mas o salmista tinha a teologia bem afinadinha. De eternidade a eternidade, não são duas eternidades. É porque na eternidade Deus abre um parêntese. E a esse parêntese ele chama tempo. Tem timer aqui na cozinha? Não? Dona Elizabeth tinha timer para todos os... Tinha na geladeira, tinha não sei aonde, tinha no freezer, tinha uns ovinhos que você... Não sei se você já trabalhou com timer. Os melhores, porque tem uns que são a bateria, esses não são tão confiáveis. Mas tem uns que são a corda, você dá uma... leva até quantos minutos você quiser e deixa ali, ele fica... Quando chega no final, você vai lá tirar o pão do forno, senão vai queimar. Eu imagino que é esse parêntese que Deus criou, foi um timer que ele rodou. E eu creio tanto nisso, meu amado, que o professor Adalto Lourenço, se você ainda não ouviu o professor Adalto, vale a pena você ouvir. Vale a pena até o seminário pegar algumas palestras dele e passar para a turma. Tem algumas muito boas, como tudo começou, quando ele fala sobre datação, quando ele fala sobre o dilúvio, é fenomenal. Ele é um físico, fez vários trabalhos já para a NASA, muito inteligente e presbiteriano. Pode alguma coisa boa vir da presbiteriana, né? Tá vendo aí? Adalto Lourenço, eu sou fã dele. O professor Adalto, ele fala o seguinte: o cosmo inteiro, ele tem uma mesma rotação. Estão todas as coisas, os átomos estão todos girando, todos estão em movimento sincronizado. Nosso planeta
Ontem a gente estava vindo, ontem não, né? Gurinha mesmo. A gente estava vindo do aeroporto, de repente descampou assim um morrinho e apareceu uma lua do tamanho de um queijo mordido, né? Porque ela está nova. Ou é minguante, não sei. É só um pedacinho dela. Estava sorrindo. A Jaque ainda falou: olha lá, a lua sorriu para vocês. Tá romântica, hein, missionário? Eita. Mas todos os dias aquele astro gira em torno da Terra. A Terra gira em torno do Sol. Olha que coisa louca. A Terra gira em torno de si mesmo, num movimento de rotação e translação, né? Onde ele vai sincronizadamente fazendo o mesmo movimento. Há quantos anos, né? E no dia que isso se perder, né, o professor Adalto ele fala que para que exista vida na Terra, 2.000 variáveis têm que acontecer ao mesmo tempo. É muito lindo isso. Para que haja vida no planeta Terra, é como se fosse uma engrenagem de 2.000 dentes. Elas têm que se encaixar simultaneamente. Pressão atmosférica, rotação da Terra, translação da Terra, a incidência de sol, de calor, pressão atmosférica. Tudo isso é necessário para que vida. Um desses itens escapar, a pandemia nos mostrou isso, né? Da hora que você chegou até aqui, até agora, você já calculou quantas vezes você inspirou e expirou o ar? E você já pensou que muitas pessoas partiram deste mundo porque não conseguiram fazer isso que você fez até aqui? Eu mesmo vi isso muito de perto. É terrível você... E o ar não chega. Seu pulmão enche, mas você não consegue oxigenar a corrente sanguínea. Ele não morre porque ele não está respirando, ele morre porque ele não está oxigenando os órgãos. É triste, terrível. E sabe, queridos, só pelo ar que nós respiramos, nós já temos motivos de sobra para a gente agradecer a Deus, não é verdade? E às vezes a gente nem lembra. E se ele fizer assim, ó, acabou. O parêntese que Deus abriu na eternidade, a esse parêntese ele chamou tempo. E o texto da Bíblia está dizendo assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas nós vemos que não foi assim, né? Teve o tempo de formação do cosmos. Mas aí veio um físico chamado Lavoisier, e ele chegou com uma lei física que diz o seguinte: no universo nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. O que quer dizer isso? Os elementos que estão presentes hoje no nosso ambiente estão aqui desde o princípio. Ah, pastor, mas você está querendo dizer que essa mesa aqui existe desde Adão? A mesa não, mas os elementos que foram associados a outro para formar isso aqui, nem sei o que é isso, acho que é acrílico, estão no universo, desde que o universo é o universo. Algumas transformações naturais, por causa de vulcões, por causa de erupções, por causa de ventos, então transformaram um elemento no outro. Alguns por causa de queimadas, outros por causa... Enfim, nós temos os elementos que temos hoje transformados, mas eles estão aqui desde o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus chegou do material de construção com todos os elementos e colocou lá no lote. Parafraseando. Se você for construir um galpão igual esse aqui, por melhor engenheiro e arquiteto que você tenha contratado, você ainda vai no material de construção umas 50 vezes. Você esqueceu um negócio, o parafuso ficou curto, faltou 1 metro de fio.
Não é assim? Principalmente se você não tem todos os recursos, você vai, ao longo da construção das coisas vão aparecendo, você vai mais vezes. Quando Deus quis criar o universo, Ele pegou todos os elementos possíveis e colocou lá. Fantástico isso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele abre o parêntese e Ele coloca lá todos os elementos físicos necessários para a criação do universo. Tudo ali. A partir do verso 2, a gente vai vendo o Espírito de Deus formando todas as coisas. E aí é a formação do universo. Mas a criação do universo foi haja. Estava ali. E isso está desde o princípio no universo. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Qual era o objetivo? O objetivo não era criar montanhas, mares, oceanos. O objetivo não era criar riquezas, ouros, pedras preciosas. O objetivo do universo era criar você. Deus quis criar um homem, um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança. E para que isso fosse feito, Deus precisava de um ambiente, lembra-se? Na eternidade nada se cria, nada se perde. Não tem início e não tem fim. Criar um homem na eternidade seria uma contradição de termos. Então ele precisava de um ambiente para, neste ambiente, iniciar o homem, para que este homem pudesse ser feito seu filho, e aí sim entrar para a eternidade. Então, apesar de nós não termos sido criados na eternidade, nós fomos criados para a eternidade. Efésios capítulo 1 diz que nós fomos criados, predestinados antes da fundação dos séculos, para sermos filhos de adoção, santos e irrepreensíveis perante Ele. Que lindo! Paulo era tremendo. Paulo, ele conhecia a teologia mais do que essas músicas que a gente canta. Ele conhecia mesmo a face de Deus. E ele escreve coisas muito tremendas que nos demonstram essa face de Deus. Olha, antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados para a adoção de filhos, para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Ou seja, Deus quis criar um homem, mas para que esse homem fosse semelhante a Deus, ele tinha que ter capacidade de pensar, capacidade de sentir e liberdade para agir. Ouve o que eu vou dizer para você. Para que haja amor, tem que haver essas três condições: capacidade de pensar, capacidade de sentir e liberdade para agir. Se você elimina qualquer um desses três elementos, amor deixa de existir. Você não pode dizer que ama se você está chantageado ou obrigado ou condicionado àquela pessoa. É por isso que eu sou fã da lei do primeiro ano. Só os puros de coração vão entender, né? Mas é proibido namorar no primeiro ano. Sabe por quê? Essa lei é muito sábia. Porque pega um rapaz, pega uma moça que vivia aflorado pelos seus pensamentos e pelas suas emoções, acostumados a ter tudo o que quer, né? Nossa geração não sabe receber não. Coloca eles no mesmo recinto, comendo a mesma comida, ouvindo as mesmas coisas, andando juntos. E aí vem o filhote de cruz credo lá e fala para a moça assim: I love you como nunca loveei ninguém. E a moça fala assim: ai, é ele. Mas ela está chantageada pela lisonja dele, pelo porte, pela máscara,
mas não conhece o caráter. Quer conhecer uma pessoa? Coma 1 quilo de sal com ele. E você não consegue comer 1 quilo de sal no almoço e na janta. Você vai gastar um ano para comer. É a lei do primeiro ano. Aí na hora que ele fala isso para você, né? Eu vou dar uma dica aqui para as moças. Se um rapaz, qualquer que seja ele, aproximar de você e no dia seguinte mandar um coraçãozinho flechado, a você é o amor da minha vida, fuja desse rapaz. Ele não sabe o que é amor. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. E é impossível uma pessoa que conheceu a outra ontem tomar uma decisão tão séria que vai mudar o resto da vida dele da noite para o dia seguinte. Escuta o que eu vou falar para você. Eu não acredito em profecia nesse quesito. Você pode falar para mim assim, não, Deus falou para mim que ela ia ser minha esposa. Eu não acredito. Se você crê, graças a Deus. Mas eu penso que Deus outorgou essa decisão a você. Você vai escolher. Porque ele fez isso com Adão. E depois Adão falou assim, foi a mulher que soube deu. Ele não vai te dar outra não. Ele já deu para Adão e deu errado. Deus falou, não, agora você vai escolher. E se der errado é você que escolheu. Eu creio que Deus pode preparar a moça. Eu oro para que Deus prepare uma boa esposa para o meu filho. E eu já falei para ele, rapaz, você seja macho, você seja homem. Para você, depois que escolher, honrar aquilo que você escolheu. Mas está nas suas mãos. E é por isso que, se a liderança permitir você namorar logo que você chega aqui, a chance de dar errado é muito grande. Coma 1 quilo de sal com o cruz credo primeiro. Você vai ver que o pão não era pão nada, era uma rosca. Eu já vi, né? Não, pastor, aquela verruga na ponta do nariz dela é um charme. Aí depois vai para o gabinete, é uma bruxa, eu não sabia. Não é uma bruxa. Pastor René Feitosa, esse do discipulado que eu estou te falando, ele falou que um dia chegou um homem no gabinete dele e falou assim, pastor, aquela mulher que eu casei é uma jararaca. Aí ele falou assim, então você é um jararaco. Porque os animais não casam espécies diferentes. Se ela é jararaca, você é jararaco. E casou com ela, é da mesma espécie. Amor exige liberdade de escolha, irmãos. Quando você se aproxima de um homem ou de uma mulher e chantageia o relacionamento, eu vou explicar alguns tipos de chantagens. Eu discipulava um rapaz no seminário, um homem de Deus. Desde que ele chegou lá, meu coração uniu-se ao coração dele. Ele está pastoreando a igreja aqui no norte do Mato Grosso, é um pastorzão. Mas quando ele chegou lá, ele era aquele cara impulsivo, assim, aquele cara crente pentecostal. Pra você ter uma ideia, ele dormia de calça. Acho que ele só vestiu bermuda e já estava no 3º ano do seminário. E cara assim que tinha se convertido mesmo e queria fazer tudo certinho para Deus. Acho que no 2º ano dele, tinha uma moça que ia no seminário, ela era universitária, mas ela, quase todo fim de semana, ela estava no seminário. E como uma universitária de Universidade Federal, ela era aquelas meninas meio hippie, sabe? Ela chegava com aquelas saias meio doidas, assim, de chiclete, cabelo tudo doido. Ela era toda liberal, no sentido horrível da palavra. E essa menina tomou um passo com Deus, mas ainda estava muito no iniciozinho. E por algum motivo ela gostou desse rapaz. E eles começaram a namorar. Eu tinha um grupo em Vitória, um grupo caseiro, toda quarta-feira. E ela morava em Vitória, ela só vinha e ela frequentava o grupo. E aí, nesse primeira ou segunda semana de namoro deles, ele veio com um livro, A Família do Cristão. E me deu, falou assim, pastor, leva lá para minha amada. Aí eu olhei o livro assim, olhei para ele, o que é isso? Não, eu peguei na biblioteca aqui, vou pedir ela para ler. Eu falei assim,
Ele falou assim, é bom, né, pastor? Eu falei assim, não, é horrível. Aí ele assustou e falou assim, por que, pastor? Eu falei assim, meu filho, essa menina quer namorar você. Se você der o catálogo telefônico de São Paulo para ela, ela vai decorar tudo ali, vai te falar o telefone de todo mundo de São Paulo. Ela quer você. Só que depois que você casar com ela, ela nunca mais vai ler. Ela não é isso que você está falando que ela é. Então, ao invés de você dar um livro desse aqui para ela e falar para ela ler, é melhor você esperar ela ir lá na biblioteca e ver o que ela está pegando. E de repente ela vai pegar lá um livro de Freud, você vai ver onde está o coração dela, você vai descobrir. Se você der isso para ela agora, segunda semana de namoro, lógico que ela vai ler. Mas você não está ganhando o coração dela. Você está chantageando o coração dela. Mas depois que você casar, vai ser um ponto negativo para você. Ele me ouviu. E ele passou a observá-la. O namoro não foi muito longe. Ela desviou-se, voltou para a velha vida. E ele me agradeceu. Casou-se com uma boa moça. E ele é pastor aqui no norte do Mato Grosso hoje. Mas eu vejo muitos jovens fazendo isso. Na hora do início do namoro, camufla quem realmente são. Está gravando aí, irmão? Vou contar um outro aqui que é mais sujo, tá? Depois você faz o corte. Tinha uma moça que trabalhava na minha igreja. Ela era obreira no seminário. E ela começou a namorar um terceiranista. E aí, ela era minha ovelha. Então a gente tinha um acesso muito grande para ele. Mas ele, do momento que ele namorou ela, a primeira coisa que ele falou, eu não quero que você trabalhe mais na igreja, não quero que você volte para o seminário. E ficou cara fechada para mim, cara fechada. Eu deixei ele de lado, eu falei para ela, assim, vê lá quem é, né? Passou uns 6 meses, mais ou menos, eles me convidaram para almoçar com eles. Eles tinham 5 meses de namoro. Aí eu, vamos sim. Fui ao seminário, sentamos numa mesa reservada. Aí começamos o namoro, eu estou vendo ele assim, cara muito fechado. E ela começando a falar das flores do casamento. Aí eu falei, peraí. Vocês já estão falando da cerimônia do casamento? Aí ele, sim, por quê? Mas fechado, cara fechado. Eu falei assim, rapaz, não está na hora de vocês falarem disso. Vocês não se conhecem o suficiente. O que vai adiantar uma noite de núpcias linda, maravilhosa, se o coração de vocês não estiver sabendo o que vocês estão fazendo? Aí ele falou para mim assim, mas tem que levar quanto tempo para começar a falar disso? Aí essa é a parte suja que eu estou te falando. Eu falei para ele assim, amigo, você já soltou um pum perto dela? Não, de jeito nenhum. Eu falei assim, pois é. Você acha que no casamento você não vai fazer isso várias vezes? E por que você em 5 meses ainda não soltou um pum perto da sua namorada? É porque você ainda está maquiando as coisas ruins e está mostrando para ela só as coisas boas. Ela não conhece você, você não conhece ela. E não adianta você colocar uma flor linda lá no altar se vocês ainda não se conhecem. Está na hora de vocês falarem de valores, está na hora de vocês falarem de alvos, está na hora de vocês falarem de caráter. Para encurtar a história, esse rapaz voltou a usar drogas. Eles se separaram, a moça hoje está fora, né? Eles não estão juntos. E ele está lutando para sobreviver fora das drogas. Difícil a situação. Mas você está vendo? Há uma forma de chantagear aqui a outra pessoa para ter o que eu quero. E no namoro isso é muito fácil de acontecer. Deus não pode fazer isso. Deus não vai usar o céu para chantagear você, nem o inferno. Eu não sou muito a favor dessas coisas. Não, eu fui lá no inferno, eu vi aquela coisa, pessoas que eu nem tenho ainda, né? Os caras fantasiam uns negócios que não existem.
Deus não vai mostrar o inferno para que você tenha medo do inferno e sirva a Deus para não ir para o inferno. Deus não vai mostrar os céus para você, para que você queira aquelas ruas de ouro e vá para o céu. Acho que é o segundo ou terceiro CD do Fernandinho, é um cantor que eu admiro muito. Eu tinha esse CD, não sei se eu ainda tenho, mas na contracapa dele tinha uma frase, não era dele, é um autor anônimo, mas a frase diz o seguinte: Senhor, se eu te servir para ganhar o céu, priva-me do céu. Se eu te servir por medo do inferno, lance-me no inferno. Mas se eu te servir por quem tu és, revela-me a tua face. Frase boa. Porque tem gente que está na igreja só para ganhar o céu. Aí vem um filhote cruz-credo e fala assim: eu vou te dar o céu. Ah, então é você mesmo. Isso é chantagem emocional. Isso não é amor. Tem gente que está na igreja fugindo do inferno. Não, pastor, eu tenho que ficar aqui no seminário, porque se eu for lá para o mundo, como se aqui não fosse mundo, né? Você está onde? Você está no extraterrestre. Não, porque lá fora de que, irmão? Você está dentro. Essas mesmas paredes que te cercam, que você está achando que está te protegendo, elas também exigem de você uma postura de homem de Deus. Porque quando você sai com a sua cestinha de pão e chega num comércio ali e fala assim: não, eu sou seminarista, as pessoas esperam que você seja boca de Deus lá. E quando ela vê você fazendo alguma coisa que não se faz em Israel, elas são as primeiras a falar para você: olha lá, seminarista, olha lá como é que faz, olha, é lá da SDC, ó. Então os mesmos muros que te protegem são os mesmos muros que exigem de você uma postura em amor. Viva em amor. Você não vai precisar dos muros. Consegue entender? Deus não vai chantagear ninguém para que você permaneça com Ele. Ele criou o universo e deu liberdade ao homem para que o homem pudesse escolher. Sem escolha não há amor. Sem amor não há adoção de filhos, não tem filiação. Sem filiação, não tem eternidade. Vamos parar, daqui a pouco a gente volta. 15 minutos.